Olá, professores. Eu sou a Márcia, PCNP de Língua Portuguesa da Diretoria Leste 1. Eu sou a Paula, PCNP de Língua Portuguesa. Sejam muito bem-vindos, ao nosso espaço formativo. Esperamos que estejam todos bem. Iniciamos o nosso segundo encontro formativo. Vamos seguir com os estudos do Programa de Recuperação e Aprofundamento, continuando com o olhar para o desenvolvimento da leitura, mas ampliando um pouquinho o nosso repertório. Nesse slide, que está sendo enviado ao professor coordenador da sua escola, você encontrará os links para o material Aprender Sempre, incluindo os cadernos do professor com todas as orientações didáticas. Agora, já aqui, vocês virão aí na tela novamente a referência do link onde vocês, podem encontrar as sequências de atividades do Aprender Sempre volume 3, Ensino Fundamental dos anos finais e Ensino Médio, destinado ao Programa de Recuperação e Aprofundamento. É o site do Currículo Paulista. Hoje, continuaremos tratando da sequência de atividades 1 e também prosseguiremos falando das habilidades essenciais e de suporte, com foco no desenvolvimento da competência leitora. Vamos dar destaque agora para as modalidades didáticas de ensino de leitura. Abordaremos os tipos de atividades que podem preparar visando a diferentes aprendizagens sobre leitura. E algumas dessas modalidades didáticas ou tipos de atividades estão propostos nas sequências de atividade 1 e daremos destaque a isso. A pauta de hoje está na tela, o encontro na escola, em 3 momentinhos. Nesse slide estão propostos, então, lá no primeiro retângulo, resgate dos objetivos das transmissões de etapa e de ano série, destacando seus aspectos principais, o que vai ocorrendo ao longo do nosso diálogo. No segundo momento, propomos a continuidade do trabalho com a competência leitora, revisitando as modalidades didáticas de ensino de leitura e resgatando suas intencionalidades pedagógicas. Uma revisitação das modalidades didáticas, para que servem, qual a sua relevância com relação aos objetivos de leitura, tendo em vista a intencionalidade didática, levando então o professor a pensar em organizar situações didáticas que envolvam a leitura, de forma a ajudar o aluno a aprender e tendo em mente exatamente o que desejamos desenvolver com o nosso aluno. Já no terceiro ponto, buscaremos identificar algumas dessas modalidades didáticas de ensino de leitura na sequência de atividade 1, e atentar para as orientações dadas nas sequências, que elas vêm em U, na lateralzinha, e a necessidade de, no planejamento de uso da sequência de atividades, investir fortemente no planejamento da mediação delas, da intervenção do professor. Buscaremos a análise das sequências de atividades, observando os momentos em que elas fazem referência às modalidades didáticas para o ensino da leitura, especificamente, que esse é o nosso objetivo, ensinar leitura, trabalhar a leitura. E cada professor terá a missão, de direcionar o olhar para o seu material com esse objetivo, tendo em mente que os professores escolheram um canal para acompanhar as formações da EFAP, de acordo com o ano e série em que lecionam, ou por questões de foco pedagógico junto com o seu professor coordenador, podendo mais adiante trocar com os seus pares e analisar o material de diferentes anos e séries. Aqui no slide 6, existe a proposta de que a gente promova esse momento inicial de resgate, do que a gente viu nos encontros anteriores. E aqui nós temos os objetivos de transmissão de etapa. Compreender o movimento metodológico proposto nas aulas e refletir sobre as estratégias didáticas para o momento de sistematização das aprendizagens. Na transmissão de etapa, então,
os professores conheceram melhor como estão organizadas as orientações para cada uma das aulas no caderno do professor, que estão divididas em 3 partes. Que partes são essas? A primeira parte é iniciando, que é o momento inicial em que se orienta para a ativação e o compartilhamento de conhecimentos prévios dos estudantes, que é algo já bastante incorporado, né, na prática dos professores. E aí, com a preocupação de sempre considerar e legitimar os conhecimentos que os estudantes já têm construídos a respeito do tema ou do conceito que será abordado. No segundo momento, tem o aprofundando, em que as orientações dão destaque para o desenvolvimento das atividades propostas, chamando a atenção especialmente para as questões que interessam a mediação dessas atividades pelo professor, as perguntas, as intervenções do professor, né? E as estratégicas didáticas que foram selecionadas para as aulas. E o terceiro momento, que é o finalizando, é quando as propostas, formas diferenciadas de sistematização dessas aprendizagens. Hoje nós vamos refletir sobre estratégias variadas para o momento de trabalho com a leitura que vão aparecendo nas sequências de atividades. No slide 7, né, fala da transmissão já de ano série. Os objetivos são analisar as atividades da sequência de atividade 1, com foco nas habilidades essencial e de suporte dessa sequência de atividades, verificando como as propostas favorecem as habilidades do recorte. E também aprofundar o olhar, né, pensando nas atividades à luz da base teórica que nós vamos trazendo para vocês. No encontro passado, trabalhamos com Roxane Rojo e hoje, suspense. Também ali, na segunda bolinha, avaliar a qualidade de perguntas em atividades de leitura para o desenvolvimento de capacidades de leitura mais complexas, com vistas a aprofundar propostas de atividades na sequência de atividade 1. Nesse momento, foram trabalhadas na sequência as habilidades essenciais e de suporte, né? E também as capacidades de leitura, que nós já começamos a ver na formação passada, evidenciando como elas são favorecidas nas atividades ou como é possível aprofundar o trabalho com a leitura em algumas atividades. No caso do texto da Roxane Rojo, que eu comentei agora, sobre as capacidades de leitura, nós olhamos para as mais complexas, né? O objetivo ainda é continuar olhando para as mais complexas, que são as de apreciação e réplica, que são mais difíceis de fazer também, são intervenções mais complicadas, e chamando a nossa atenção para a qualidade das perguntas que são feitas nas intervenções do professor, para que o objetivo, que deve estar sempre muito claro, tanto para o professor como para o estudante, seja alcançado por esses alunos. Aqui é a proposta de trabalho para hoje, né, que é a pauta a ser desenvolvida pela escola. Então, é reconhecer as modalidades didáticas de ensino de leitura e resgatar suas intencionalidades pedagógicas. Acho que essa parte é fundamental, que é a intenção, o que eu quero conseguir e quais são os caminhos para obter, né? Na segunda bolinha, identificar e analisar o trabalho com algumas dessas modalidades didáticas de ensino de leitura que estão nas sequências de atividade, né? Não apenas na 1, a gente vai olhar para 1, mas elas estão lá no caderno todo. E também encaminhamentos para o planejamento, auxiliando, então, o professor a pensar em sua intervenção pedagógica com base nos objetivos de aprendizagem e no material, e também na orientação que a sequência de atividades traz. Nesse slide 9, né, nós trouxemos como base de apoio a reflexão de hoje, é o texto da Katia Blacklin, Modalidades Organizativas e Modalidades Didáticas no Ensino da Linguagem Verbal, que vocês encontrarão referenciado no nosso último slide. Vamos fazer a leitura desse trecho, primeiramente? Vamos lá. Trata-se de atividades elaboradas de modo a tematizar aspectos muito específicos do conteúdo, lançando mão de procedimentos que permitem que seja lançada uma lente de aumento sobre aquele aspecto, tratando esse conteúdo de maneira intensa,
Esses tipos de atividades ou modalidades didáticas tanto podem ser de leitura ou escuta, de produção de textos orais ou escritos, como de análise linguística, podendo constituir-se como atividades habituais ou ocasionais e compor sequências didáticas de atividades e projetos. Bracklin, 2012. Então, a Bracklin, quando ela fala em atividades habituais, ocasionais, organização e sequências de atividades em projetos, ela vai resgatar as modalidades organizativas de uma outra autora, da Delia Lehner. Essas modalidades, elas podem ser pensadas de diferentes maneiras, dependendo do eixo em que eu estou dando foco no trabalho, né, naquele momento. Por exemplo, uma leitura e produção escrita ou uma análise linguística. Então, como que eu vou trabalhar a modalidade de leitura neste foco? Né? Nos ajuda bastante a pensar como organizar o nosso tempo na escola, como organizar as formas de se aprender a ler, de se praticar a leitura, tendo em vista os conteúdos aplicados. Então, ela consegue dar essa orientação para a gente, esse norte de como eu vou me organizar no tempo, no espaço, nas formas, de como eu vou dar essa sequência do aprendizado em leitura. Nesse slide, professores, né, que modalidades didáticas, né, nós fizemos um questionamento, que modalidades didáticas vocês conhecem que podem favorecer o ensino da leitura? Então, no presencial, aqui nós teríamos 3 minutinhos, né, para chegar nessa conclusão, ter essa primeira, né, discussão. Muito provavelmente, as respostas que surgirão aí na sua escola têm a ver com rodas de leitura compartilhada ou leitura colaborativa, que para a Kátia são sinônimos. Leitura compartilhada e leitura colaborativa são sinônimos, né? Dramatização, rodas de conversa, procedimento leitor, clube do livro, sarau, café literário, leituras autônomas, né? E muitas outras, né? Poderiam surgir todas essas, né, modalidades. Então, o que nós temos que focar aqui? Que modalidade didática, ela vai depender da expectativa de aprendizagem. A Kátia fala em seu texto a respeito de 2 modalidades que são fundamentais, que é a reescrita de textos e a produção de autoria, total ou parcial. E ela dá também as etapas, né, como o planejamento, a planificação, a textualização e a revisão. Então, a arte da escrita, da reescrita, como que eu vou planejar a minha reescrita, o porquê, o ato de revisionar, o que ele consiste, qual a ideia, o fundamento de eu fazer essa revisão para poder planejar novamente, né, a minha escrita. Então, ela vai dar todos esses detalhes, todas essas dicas de como eu vou fazer o meu aluno ter esse procedimento leitor, né, a prática da leitura através da prática da escrita e da reescrita. Além de ir deixando muito claro que como cada modalidade dessa, ela contribui e o que ela pode desenvolver no aluno. Então, como cada modalidade dessa, ela pode desenvolver no amadurecimento do procedimento leitor do aluno, no amadurecimento do processo de escrita e aquisição da aprendizagem por meio da escrita e da prática leitora. Na escola, se vocês estiverem em reunião, tiverem aquele momento em reunião, vocês podem pausar o vídeo por 3 minutos, né? 3 a 5 minutos, e contribuir com o grupo de professores de língua, trazendo quais são as modalidades didáticas que vocês mais gostam, mais utilizam, mais revisitam, né? A Márcia trouxe exemplos excelentes. A maior parte dos exemplos que ela trouxe eu uso, gosto muito e recomendo. E você deve ter os seus também, né, professor? Os seus preferidos. Então, vale uma pausa aqui no vídeo para vocês trocarem um pouco de figurinhas. Aqui no slide 10, nós temos uma listinha que do livro da Kátia, né, do estudo da Kátia. Aqui nós temos algumas das modalidades didáticas presentes, né, nesse estudo, sempre levando em conta a intencionalidade da ação. Nós nunca podemos perder esse norte. Fazer, por achar bonito, nós sabemos que não funciona, né? Então, o que estou priorizando ensinar,
deve ser a motivação para a escolha de uma modalidade e não da outra, ou de ambas, se for o caso. Então, vamos dar uma olhada na lista e conhecer as modalidades que ela sugere? Leitura pontual, leitura colaborativa ou compartilhada, que a Márcia já comentou que são sinônimos para ela, né? Alguns autores tratam de forma diferente. A leitura programada, a leitura em voz alta feita pelo professor, atividades sequenciadas de leitura e de estudo de determinado tema, roda de leitura. Tem mais, tá? Leitura em voz alta, leitura de escolha pessoal, leitura individual com questões para interpretação escrita, diário pessoal de leitura e diário de estudos. Lembrando que o referencial está novamente lá no último slide, né? E que vocês provavelmente já tinham conhecimento dessas modalidades. E aí, quais vocês já utilizaram para organizar o trabalho com leitura, com total clareza de intencionalidade? Então, aqui, pessoal, nós vamos encontrar, esse é o slide 13, tá? Algumas modalidades didáticas que estão presentes nas sequências de atividade 1, aparecem depois também, mas especificamente 1, em vários anos série. Então, nós vamos encontrar a leitura colaborativa ou compartilhada, a leitura em voz alta feita pelo professor, as atividades sequenciadas de leitura e estudo de determinado tema, leitura individual com questões para interpretação escrita e roda de leitores ou conversa apreciativa. Como se vê, são muitas as modalidades didáticas para o ensino da leitura. Para esse momento da formação, serão destacadas essas 5, porque elas vão aparecendo, como eu falei. Então, a leitura colaborativa, por exemplo, é um exemplo aleatório, tá? Ela pode aparecer no 7º e lá no 1º ano do ensino médio, depois na sequência 2 ela volta no 2º do médio. Então, elas são as que estão aparecendo no material que a gente vai aprofundar o estudo, aprofundar o olhar, tá? Então, nos slides seguintes, né, no slide 14, nós vamos tratar das habilidades didáticas, né, os tipos de atividades. Então, nos slides vocês vão encontrar exemplos de trabalhos com as modalidades didáticas de uma leitura retirada de cada sequência, né, todos os anos, nos anos finais do ensino médio, que poderão ser usadas para que os professores conheçam as propostas das sequências didáticas e observem, né, as modalidades, né, sugeridas. Então, enquanto estivermos verificando as modalidades em cada slide, vão sendo para cada ano e série. Então, temos um slide para cada ano e série para a gente fazer uma pequena reflexão de como estudar uma modalidade do 6º ao 3º ano do ensino médio. Então, do 6º ano dos anos finais ao 3º ano do ensino médio, nós trouxemos um exemplo para vocês, para a gente poder assim, ter esse contato da modalidade de leitura na prática, né, dentro da sequência didática, né. O que o estudante pode aprender quando organizamos uma atividade como esta, por exemplo, né? Haverá um espaço de resposta no formulário, né? Que vai acompanhar essa formação e você vai apenas escolher um ano e uma série para sua resposta, né? Sendo necessário não repetir para cada um. Então, no final dessa formação, como a gente está fornecendo a sequência didática para cada ano e série, nós vamos ter um formulário, e aí, professor, o senhor dá aula no 6º ano, o senhor vai responder dentro do formulário que compete ao 6º ano, professor do 7º e assim, né, subsequente, para a gente poder ter esse contato, esse trabalho, esse estudo com a questão da modalidade aplicada dentro da sequência didática. Aqui no slide 15, né, nós vamos começar o nosso estudo no caso do 6º ano. Então, nessa aula, os estudantes realizarão uma leitura compartilhada de um trecho, né, com uma previsão de perguntas antes e durante e depois da leitura. Então, o professor vai fazer pequenas intervenções. Ele faz umas perguntas antes, uma perguntinha aí pelo meio do caminho, né, conforme, né, ele vai observando a leitura e perguntas depois da leitura. O que vamos ler nessa comanda? Né, então, a gente tem aqui no slide, a gente está partindo do quê? Da leitura colaborativa, da leitura compartilhada. Então, isso aqui é um caso de 6º ano.
Então, em seguida, os estudantes, né, realizam uma leitura compartilhada de um trecho do texto e depois a orientação para que os estudantes ouçam a leitura integral do conto feito do professor. Então, eu tenho esse movimento de também ouvir a leitura por parte do professor. Então, eu tenho o movimento da leitura compartilhada, onde todos os estudantes, né, leem cada um trecho, e também tem o momento de escuta, né, da leitura do professor. Isso é muito importante, esse momento de escuta do aluno, né, para com a leitura por parte do professor. Você vai ver mais adiante também o porquê dessa modelização para um sexto ano. Que é o 17. Agora aqui, já no 17, nós vamos tratar de um sétimo ano, que também vai trabalhar com a leitura compartilhada ou colaborativa e a leitura em voz alta, né? Compartilhada, colaborativa, leitura em voz alta. Então, no sétimo ano, os alunos, os estudantes, eles fazem a leitura de um trecho, né, de um texto dramático do Arthur Azevedo, seguindo as questões de compreensão que eles devem responder, né? Nas orientações do caderno do professor aparecem, né, as orientações, as perguntas, as sequências. Então, o caderno do professor, ele vem lá do ladinho uma sugestão das perguntas que o professor pode elaborar nesse momento. Ele pode seguir aquelas orientações na íntegra, né, professor? O senhor pode seguir na íntegra, ou pode, em cima dessas orientações, o senhor, né, adapta e cria, né, as perguntas que você acha pertinentes de acordo com a sua observação em sala de aula. Então, o interessante é que essa sequência de atividade, ela trata de um texto dramático, né, com orientação aos professores, no sentido de que façam a leitura do texto, levantando lá os conhecimentos prévios, as hipóteses dos alunos, remete à leitura colaborativa, uma leitura silenciosa de primeiro momento, uma leitura em voz alta, e pode até ter um tom, né, porque é um texto dramático, eu posso começar a fazer as inferências de tom dos personagens, né, remete, né, aos diferentes procedimentos leitores. Então, pensar em cada modalidade e pensar as diferentes formas envolvidas. Então, eu tenho aqui, nessa atividade, eu tenho uma leitura silenciosa, talvez para ter aquele primeiro contato com o texto, aquele primeiro contato para, através das falas, e conhecendo, descobrindo a intencionalidade, o tom de voz, né? A personalidade do personagem. Depois, uma leitura mais arriscada, em voz alta, ainda onde eu começo a dar vivacidade, porque é uma leitura dramática, eu começo a dar vida para o meu texto, começo a encorpá-lo, começo, né? De repente, né, tem uma menina, né, com a voz meio tímida, aí eu faço esse tom de voz, então eu tenho uma intencionalidade no ato de ler e uma compreensão subentendida, né? Eu estou fazendo uma segunda leitura de personagem, uma segunda leitura dentro de um texto. Agora, no slide 18, né, nós temos um oitavo ano. Então, no oitavo ano, né, nessa aula, né, depois de ser proposta uma leitura do pequeno trecho do Dom Quixote, é apresentado um poema do mesmo título. E aparece para o professor a seguinte orientação, né? Vai ter lá, bonitinho, um trechinho com orientação. Então, eu tenho um texto do Dom Quixote e um poema. O que eu posso inferir desta orientação? Nós estamos ainda retomando a leitura em voz alta, só que agora a leitura em voz alta pelo estudante ou pelo professor. Então, eu posso dividir esse momento. O que acontece, professor, quando eu divido na sala? Eu tenho a leitura modelizada do professor, né, que o professor vai servir, né, de modelização para uma leitura, vai servir de inspiração para a leitura, que vai dar as entonações. Depois eu tenho essa mesma leitura feita pelo estudante. Então, eu tenho um momento de escuta, né? Eu estou trabalhando o momento da escuta, o momento da compreensão leitora a partir de um modelo. Isso é importantíssimo para fazer as inferências de pausa dramática, de pausa literária, né? Para fazer as entonações verbais. Então, é muito interessante ter esse movimento dentro dessa prática de leitura de voz alta do estudante, leitura de voz alta pelo professor. Eu tenho toda essa articulação leitora
e de compreensão de texto sendo trabalhadas. Né? Então, essa é uma proposta dentro do 8º ano. Vamos ver, então, agora o 9º ano, né? Slide 19. Nessa aula aqui do 9º ano, é a leitura individual com questões para interpretação escrita, né? Aqui, a primeira atividade propõe a leitura de um artigo de opinião, seguido das questões que aparecem na tela. E aí vocês têm a orientação no quadradinho, né? Ele pede para que após a leitura e a compreensão do texto, responda as perguntas a seguir. Então, ele vai perguntando o que é chamado de mudança climática, quais são as consequências das mudanças climáticas na vida das pessoas, o que você pensa. Então, vai direcionando o pensamento e estimulando também localização de informação no texto. Aqui, ainda falando do 9º ano, atividades sequenciadas de leitura, escuta e estudo de determinado tema, né? Então, nessa aula aqui de 9º ano, a primeira atividade propõe a leitura de um artigo de opinião, seguido também de questões de compreensão, apreciação e réplica, porque o estudante tem a oportunidade de colocar a sua impressão sobre o que ele leu, discutir com o texto, dialogar com aquele texto, se colocar com relação ao que foi apresentado para ele, né? Logo depois da exploração da imagem que eles veem na tela, e é proposta essa hora da pesquisa. A hora da pesquisa vem assim: faça uma pesquisa sobre o tema desta aula, mudanças climáticas e suas implicações na vida das pessoas. Fique atento aos noticiários e telejornais sobre informações que podem ser veiculadas a respeito do que estamos analisando, né? Então, o estudante é convidado a se colocar, se posicionar. Passando aqui, então, para a primeira série do ensino médio, o slide 21. Leitura, escuta de canção, oportunidade para uma roda de leitores. Então, para a primeira série nesta aula, depois dos estudantes lerem e discutirem a leitura de um trecho de letra de canção, há esta orientação no quadrinho, né? Professor, por se tratar de uma canção, sugerimos que os estudantes ouçam a música. Então, os elementos constitutivos, letra, ritmo, melodia e harmonia, formam um todo indissociável e são essenciais na construção do sentido. Essa orientação vai no sentido de o professor garantir a escuta da canção, de modo a favorecer a percepção dos estudantes quanto aos elementos constitutivos da canção, que são essenciais na construção dos sentidos. Para que isso aconteça, supõe-se que após a escuta, o professor promova uma conversa sobre esses elementos constitutivos e os sentidos que eles agregam à letra da canção. Portanto, poderíamos supor que o professor teria que planejar uma situação didática, organizando, né, como uma roda de leitura, ou uma conversa apreciativa depois da escuta da canção. Aqui, então, o 2º ano do ensino médio, né? Leitura em voz alta pelo professor. Nesta atividade da 2ª série, que propõe a leitura de um trecho de crônica e um poema, destacamos a modalidade didática escolhida, que é a leitura em voz alta pelo professor. Mas nós vamos falar disso mais adiante, então não vamos nos deter muito aqui. Falando aqui da 3ª série. Slide 23. No exemplo da 3ª série do ensino médio, né, nós temos a leitura individual com questões para interpretação escrita. Sugere-se aqui, então, a leitura de uma resenha crítica sobre um filme e propõe-se na questão 2 que os estudantes identifiquem os pontos positivos e negativos da obra, elaborados pelo autor da resenha. Para realizar esse exercício, será necessário, então, identificar as marcas linguísticas que evidenciam as apreciações valorativas do autor e separá-las, né, em positivas e negativas, preferencialmente, sintetizando ou parafraseando essas críticas. Então, portanto, aqui também percebemos que a leitura vai resultando em uma produção escrita, né, parte da leitura, e a gente vai
caminhar na direção da produção escrita. Então, professor, chegou a nossa hora, né? Leitura em voz alta pelo professor, para quê? Né? Por que que o professor faz essa leitura em voz alta? Aí temos aqui, né, no slide aqui falando, né? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos sistematizar, né? O porquê que o professor vai fazer essa leitura em voz alta. Então, explicita, né? É explícito o comportamento leitor, critérios, ele escolhe, né, a apreciação. Então, essa leitura em voz alta, ele deixa claro os critérios que o professor, quais foram os critérios, o porquê que ele escolheu esse livro, o porquê que ele escolheu esse trecho, qual a intencionalidade dele desse trecho. Então, a leitura em voz alta, sistematizando, né, um pouquinho as questões que podem ser levantadas, né, em focos de leitura, tanto pelo estudante como professor, a leitura em voz alta, feita pelo professor, quem está sendo envolvido? O professor, ele é um modelo, ele ensina ao ler, ele é um modelo de oralização. Então, a entonação do professor, a questão que ele dá entonação num trecho, ele dá entonação num tempo verbal, as pausas de acordo com a pontuação, né, que é um drama, né, nós trabalharmos com a pontuação, com a finalidade da vírgula, exclamação, onde usar a reticência, qual a intencionalidade, né, de um ponto e vírgula, por exemplo. Então, essa entonação, essa leitura feita pelo professor, ele vai dando esse modelo para o aluno, do porquê, do como, né? Qual o sentido daquela pontuação ali, né? Se a gente for pegar, né? No caso da pontuação, qual o sentido de ter uma vírgula e não for um ponto final? Qual o sentido de eu ter um ponto de vírgula ou uma exclamação, de repente, naquele texto, né? Então, ele vai dando esse ar jocoso, né? Que vai trabalhando essa questão da gramática mesmo por meio da leitura, por meio da modalização da oralidade. Então, o professor, quando ele pratica a leitura em voz alta, ele vai se tornando um modelo ao aluno, né, um modelo da prática da leitura e, por sua vez, da compreensão, né, da trama de um texto, né? Tanto que a gente está vendo aí uma sequência que ela vai amarradinha do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Ela vai aumentando o grau de complexidade, né, do nosso perfil leitor. Então, os recursos, né, que a gente pode trazer também os recursos cinésicos, os gestos, as impressões, a entonação, né? Então, tudo é uma leitura, até o gestual do professor, né? O gesto, a entonação, o olhar, né? Faz parte da capitalização da leitora e da compreensão do aluno daquele texto, né? Então, ele vai ajudando o aluno a entrar na trama, né, do texto. Então, o professor, muitas vezes, ele traz um texto que ele aprecia, principalmente um literário, e acaba apresentando também para o aluno novos horizontes, novas formas de leitura, né, explicitando o comportamento leitor, com critérios de escolha do autor. Então, por que que eu, professor, trouxe um texto hoje do Machado de Assis, por exemplo, da Cartomante? Por que que eu estou trazendo? Por que que eu estou apresentando para vocês esse texto? E daí a gente pode, né, fazer com que o aluno faça uma leitura, uma comparação, de repente ele se identifica com algum trecho desse texto, né, alguma outra coisa que ele vivenciou, né, dos conhecimentos prévios dele, no hotel, né, uma questão de compartilhar mesmo, né, experiências, ele se identifica com alguma coisa ali, com algum trecho, e ele começa a aumentar o seu repertório leitor, né, dependendo do aluno, ele não vai te trazer uma cartomante, talvez, Machado de Assis, te traga um mangá, né? Dependendo aí da turminha, vai te trazer um mangá para ler, mas aí você está ajudando ele a ampliar esse horizonte, né? Esse horizonte leitor, né? Ampliando a questão deles de universo no mundo da escrita. Então, ele explicita o comportamento leitor, os critérios de escolha de autor, gênero, ilustração, né? Qual foi a razão da escolha desse texto? Fluência leitora, como ritmo, contato com o público, né? Você vai preparando, né? O contato com o texto, ele é diverso, né? Então, é interessante essa troca, né? Que a gente até fala muito, né, Paulinha, dessa questão de troca. Eu trago o Machado de Assis, meu aluno me traz um mangá, um HQ, e nós fazemos uma troca de leitura, né? Um universo de leitura compartilhada.
Eu acho muito bacana isso. E isso a gente vai estimulando o comportamento leitor e vai fazendo essa sequência da aprendizagem dentro desse comportamento, né? Como é rica uma aula de leitura quando você trabalha com essa intencionalidade, quando ele escolhe uma modalidade de leitura. Então, o acréscimo sobre a leitura em voz alta pelo estudante, né? A gente está falando do professor trazer o Machado e o estudante trazer o HQ, ou mangá, né? Então, qual seria o acréscimo? Aqui é importante enfatizar o último tópico apontado da leitura em voz alta pelo professor, que seria a modelização do comportamento, procedimento leitor, entre eles, né, os relativos de oralização dos textos, dicção e entonação, mas também pedir para o estudante que leiam, né, em voz alta. Precisa supor também um preparo prévio, né, especialmente no ensino fundamental, né, nos anos finais. Então, o estudante, ele dá uma ensaiada, né, no que vai ler. Então, ele faz aquela primeira leitura, né, silenciosa, uma primeira leitura, né, em voz bem baixinha, tendo aquele preparo, né, aquele ensaio para ele depois poder ler, assim, fazer uma leitura com toda a entonação, com todas, né, as pontuações. E ela é mais uma vez como é importante o modelo do professor para isso, né, para trazer esse aluno para ele ter essa segurança, né, essa firmeza para poder fazer essa leitura um pouco mais alta, né? Que é comum quando a gente pega e fala assim numa sala, agora Pedrinho lê tal trecho livre. O Pedrinho, né, fica mais retraído no cantinho, fica com medo. Mas se ele tem esse modelo, pode ser que o Pedrinho se solte mais para frente, né? Então, no mínimo, né, precisa garantir uma leitura silenciosinha, né? Primeiro e depois ele vai se soltando. Então, a gente vai estar falando de novo dessa modalização. E aquele tipo de prática tradicional de pedir para que cada estudante leia um trechinho de texto que está conhecendo à primeira vista pode ser entendido como uma situação que favorece a verificação da influência leitora. Então, a gente tenta deixar a criança, tenta deixar o adolescente, né, o jovem, né? A gente fala de adolescente, mas sexto ano, mas até no terceiro ano do ensino médio é comum a gente ter essa situação da pessoa ficar um pouco retraída, né? Quando você faz uma leitura assim, numa sala, agora é você que lê aquele trecho, sem ter esse contato primeiro, silencioso, sem ter o modelo a fazer uma comparação, ou então e depois ter outro contato com o texto. A gente tenta deixar, né, quando a gente fala de leituras, práticas de leitura, é uma prática que deve ser prazerosa, né? É uma descoberta, né, no universo do leitor, e ela tem que ser uma descoberta prazerosa. Então, a gente vai propondo essa intimidade leitora aos poucos, né? Seja de uma forma assim que o aluno vai se descobrindo e vai se sentindo confiante para poder fazer a leitura. Então, a leitura em voz alta, ela é uma atividade que permite trabalhar com os aspectos assim relativos à oralidade do texto escrito, como a dicção, a entonação, a dramatização, dentre outros, né? O universo é muito rico e é preciso que aconteça em um contexto no qual a oralização de um texto escrito faça sentido. Então, ele tem que ter aquela finalidade, o aluno tem que saber também o porquê, o sentido daquela leitura está acontecendo. É importante, né, a gente recorrer às situações enunciativas, né, nas quais a capacidade de ler em voz alta ela é solicitada. Ler um discurso em cerimônia. Então, por que eu tenho que ler um discurso? Qual a entonação de voz se eu for ler um discurso de cerimônia, né? Seja de uma premiação, né, um evento da escola, qual é a minha entonação nessa questão? Ler textos em saraus literários, qual é a entonação que eu vou dar quando eu vou ler um texto literário, um sarau, uma poesia, recitar uma poesia, um verso. Ler textos variados, né, de vários tipos, em voz alta, para gravar um CD, por exemplo, de divulgação, fazer um anúncio de supermercado. Então, qual a entonação que eu dou para cada modalidade de leitura? Então, é diferente quando eu vou fazer um anúncio de uma promoção, de alguma coisa no mercado, ou fazer uma propaganda, né, em alguma coisa, por exemplo, eu vou fazer a leitura de um texto, de uma chapa de Grêmio, alguma coisa assim, estou fazendo uma leitura, né, para promover, uma leitura, né, chamativa, ou quando eu vou fazer uma leitura cerimonialista, ou vou fazer uma leitura para recitar um poema, uma leitura dramática. Então, ele vai
tendo o comportamento leitor de acordo com a situação e de acordo com o sentido proposto do texto. Então, é interessante que ele vai descobrindo aí o sentido, o gênero, né? O que aquele gênero textual propõe para mim a partir dessa leitura, né? Com a entonação, a dicção, as pausas, né? Que é muito importante a gente pensar nisso. E esses são alguns exemplos citados, né, aí no texto da Katia Bracklin, e cabe destacar ainda, no que se refere a comportamento e ao procedimento leitor, os estudantes, eles aprendem que ler em voz alta em um discurso de cerimônia, por exemplo, é diferente de realizar a leitura dramática ou a declamação de um poema ou um conto. Então, mais uma vez, né, a gente tem que pensar, quando eu ensino leitura, eu ensino a questão da diferenciação dos gêneros literários por meio desse contato com o universo da leitura. Então, não é uma questão de eu vou explicar gênero e vou passar, né, explicadinho, bonitinho, o conteúdo de cada gênero, mas talvez por meio da prática da leitura, apresentando 2 tipos de gênero literário e apresentando as diferentes formas de leitura, de modalidades de leitura de cada um, eu consigo trabalhar melhor a questão da identificação do gênero, da identificação dos mecanismos de cada gênero para o aluno. Tem uma outra forma de você ensinar esse procedimento de compreensão de texto, de compreensão de gêneros, de compreensão gramatical por meio das práticas e modalidades de leitura. Né? Tem aqui, né, leitura colaborativa. Né? Para que eu faço uma leitura colaborativa? O que eu vou desenvolver dessa leitura colaborativa? Deixa eu passar aqui, né? Lê o slide. Você leu o slide para mim, Paulinha? Leio. Primeira bolinha, né? A leitura colaborativa, então, favorece o desenvolvimento de capacidades de leitura. A mediação do professor com perguntas solicita do aluno comparações, inferências, levantamento e checagem de hipóteses, localização de informações já lidas, generalizações, apreciações estéticas e éticas, percepção de diálogos com outros textos, etc., que promovem o desenvolvimento da proficiência leitora. E na segunda bolinha, possibilita a apropriação de estratégias utilizadas pelos colegas para responder às perguntas, uma vez que o uso dessa modalidade torna observáveis as estratégias que cada um utiliza para significar o texto. Então, acrescentamos, né, aqui que as atividades de leituras colaborativas são muito importantes para realizar intervenções no processo de leitura. Elas são fundamentais para promover momentos de metacognitivos, né, nos quais os estudantes explicitam, né, como pensaram, que tipos de relação estabeleceram para chegarem à construção, né, para chegar à construção, para chegar à construção do sentido de um texto, do sentido de um personagem dentro do texto. Então, ela é legal, né? Ela é muito importante porque ela vai dar essa margem para o aluno poder fazer aquelas pequenas pausas e começar a explicar o que ele está ali vindo a entender, vindo a observar, né, dentro daquele texto. Então, elas são muito efetivas também, né, para trabalhar com textos mais complexos, né, que são mais desafiadores para os estudantes. São sempre associadas a 2 modalidades de leitura, a leitura em voz alta, feita pelo professor, e a leitura em voz alta feita pelos estudantes. Então, a leitura compartilhada, a leitura colaborativa, ela vai também, dentro dela você vai trabalhar a questão da modelização do professor, e vai trabalhar a questão da escuta e das primeiras práticas, né, do estudante também na leitura em voz alta. E a gente começa a ter esse pequeno contato, pequenas inferências que o aluno começa, né, a despertar, a fazer esses questionamentos, a perder um pouquinho, talvez, da timidez e começar a se arriscar a questionar dentro do texto na leitura colaborativa, na leitura compartilhada, porque a leitura colaborativa não é só a colaboração de cada um ler um trecho, mas também a colaboração de cada um colocar a sua ideia, né, do que ele está entendendo, do que ele está se adentrando ali na trama do trecho. Então, ela é muito
importante, ele é muito estimulante para trabalhar essa questão de compreensão, essa comparação das compreensões diferentes, né, das múltiplas compreensões dentro de um trecho de um texto. Então, ela estimula essa discussão, ela é muito, né, interessante para você começar a estimular essas pequenas discussões, né, dentro, né, do que é o entendimento daquele texto que o professor trouxe para os alunos. Então, também, né, ela implica em planejar pausas, né, para aproveitar essa conversa sobre as questões, entendendo, tirando algumas dúvidas, comparando as hipóteses, os levantamentos de ideias, inferências. Então, eu tenho esse compartilhamento de várias impressões daquele texto. Vamos chegar a um ponto comum? Não, né? Aquela discussão, por que você está pensando isso? Por que você compreendeu aquilo? Então, os alunos, eles começam a trocar, começam a desenvolver um senso crítico, né, dentro da leitura. A leitura compartilhada colaborativa, ela dá essa margem, essa possibilidade de você trabalhar essa comparação. Né, você faz essas comparações das hipóteses, dos levantamentos de ideias, de conclusões, de construção de personagens. Então, é muito enriquecedora, né, você trabalhar essa discussão, né, que é uma discussão muito rica dentro desse texto, né? Então é muito mais do que só de fragmentar um texto e cada aluno lê, né, um parágrafo, uma frase. Não, você vai fazendo essas inferências e você vai fazendo o compartilhamento das ideias. Então ela é uma colaboração no sentido de construção do entendimento de um texto, de construção do entendimento de um gênero, né? Por isso que a leitura, ela é essa colaborativa, né, a compartilhar. Então, o compartilhamento de ideias e a construção, a colaboração de todos para ter um entendimento, um consenso dentro da estrutura de compreensão do que está nos apresentando a trama, né, daquele texto. E ela é uma modalidade que, para mim, é uma das que mais favorece na prática, né? O desenvolvimento das habilidades de apreciação e réplica, porque permite que quando você escolhe o pontinho para fazer o corte, fazer a pausa, e permitir que o aluno pense junto com você, você chama a atenção dele para alguma coisa. E pode fazer perguntas tipo, você acha que ele vai cometer o crime? Você acredita que ele seria capaz? E você seria capaz? Você considera a atitude desse personagem correta ou incorreta? Você acredita que ele deveria pagar pelo que ele fez? Então, isso vai trazendo também aquela discussão com o interior do jovem e aquilo que ele está lendo. E mais para frente, quando o professor não estiver, ele vai conseguir ir fazendo também. Ele vai conseguir realizar essas buscas de forma mais autônoma. Eu gosto bastante da estratégia da leitura compartilhada. Mas tem que controlar a minha ansiedade para não entregar final de conto. Porque às vezes, né, a pessoa morre no final. Aí você fala, será que ela vai morrer? Aí já, pronto, já desperta na cabeça. Entreguei, né? Depois na cabeça que vai morrer. Ele vai ler direcionando para matar o personagem, matar o Jorge. No final do conto. Então, a gente tem que pensar nas perguntas que faz também, né? Eu sou ansiosa, eu tenho que tomar cuidado para não entregar o final da história, às vezes, até na cara que eu faço, olha só. Passando aqui, então, para o slide 26, a gente vai falar rapidamente das atividades sequenciadas de leitura e estudo de determinado tema, né? Para que estudar dessa forma? No primeiro tópico, possibilita o estudo de determinado tema por meio de uma sequência de atividades que prevêem a leitura de textos com grau crescente de ampliação e ou aprofundamento de informações. E na segunda bolinha, que a gente vai olhar mais para essa segunda bolinha, favorece o uso de procedimentos de estudo, como grifar, anotar, sintetizar, esquematizar, possibilitando articular leitura e produção de textos, né? Produção de textos de apoio à compreensão. Aqui a gente está falando de procedimento leitor, que eu não vejo muito as crianças fazendo. Tem professor que ensina e tem criança que faz. Mas nem sempre a gente pega uma AP, por exemplo, e percebe que ela foi grifada, rabiscada, foi feito bolinha. Às vezes está tão limpinho. Eu não tenho nenhum livro na minha casa que não esteja destruído. Todos eu escrevi na margem. É o meu caminho, o meu procedimento de leitor, né? Então, a gente pode enfatizar aqui o segundo tópico, pensando que
Essa modalidade didática de leitura, ela supõe a articulação com a modalidade apresentada pela Franklin, com o nome de reescrita de próprio punho, de texto conhecido, que não se sabe de cor. Nesse caso, como se trata de utilizar procedimentos ou produzir textos de apoio à compreensão do texto lido, nós estamos falando especificamente daquelas leituras cuja finalidade é estudar um assunto, né? Vocês sabem que existem as finalidades de leitura. Ler para deleite ou para fruição, ler para estudar, ler para quê, tá? E no caso de recorrer à produção de textos de apoio à compreensão, essa modalidade didática de produção de texto possibilita aos estudantes a apropriação de recursos da linguagem escrita e de organização de texto, assim como de procedimentos de escritor também, né? Que é o planejamento, a revisão processual, a revisão final. A gente está desenvolvendo tanto o comportamento leitor como o comportamento escritor. E às vezes a gente lê, sem ter a noção do comportamento leitor, a gente lê e o texto só passa. E aos poucos, até com o apoio do adulto, né, o modelo do adulto que vai te dando um toque, fala, olha, grifa aqui, pega um papel, anota os principais tópicos, as palavras novas, vai vendo o significado delas e marca no rodapé, marca na lateral da página. Isso o adulto vai mostrando para a criança e vai clareando na mente dela que ela pode fazer também, né? Passando aqui, então, para o 27, leitura individual com questões para interpretação escrita. Para quê? Já que a gente faz, né? Essa modalidade é a que predomina nos materiais didáticos e precisa ser variada, intercalada com outras modalidades, uma vez que, do ponto de vista do ensino da leitura, ela é mais avaliativa, né, de verificação, do que formativa, que supõe intervenção processual. E a gente usa muitíssimo na escola, né? Nesse tipo de atividade de leitura, para que ela seja efetivamente um modo eficaz de avaliar a proficiência à leitura dos estudantes, é necessário que a gente cuide muito da formulação dessas perguntas, garantindo que todas, ou boa parte das capacidades de leitura, de compreensão e de apreciação e réplica também, sejam contempladas na atividade. Então, não é só perguntar nome de personagem, nome de cidade, em qual linha tem um pronome. A gente precisa caprichar na pergunta que vai colocar ali, né? Só assim as habilidades do eixo de leitura serão desenvolvidas plenamente e não será um exercício mecânico. A articulação também entre leitura e produção merece atenção. Vale a pena promover situações em que os textos escritos e as respostas sejam compartilhados de modo a favorecer a comparação das escritas dos estudantes. Então, na atividade do 9º ano, né, que propõe que os alunos pesquisem sobre o tema de mudanças climáticas, que a gente leu agora há pouco, recorrendo a jornal, telejornal, por exemplo, né, ali pede que os estudantes utilizem recursos midiáticos para registrar as informações pesquisadas. Aí, será importante que os professores planejem as atividades de orientação sobre como resumir, como parafrasear, como fazer esquemas, né, para que os meninos consigam organizar esse material e montar. Além de apoiar também os meninos no uso do recurso midiático, propondo aí uma colaboração entre os pares, né, em busca de referências de aplicativos que podem ser usados para, por exemplo, fazer mapas mentais, né? A gente tem uma porção de aplicativos que permitem você ir colocando as coisinhas como se fosse um mural, tem uns que ligam com bolinhas, o que não falta é plataforma, né? E eles sabem, viu? Vocês sabem que eles sabem. Quase tudo que eu sei de informática foi um adolescente que me ensinou. Adolescentes variados, não um adolescente. Foi alguém adolescente que me ensinou. Eles sabem tudo de informática, põe a gente no chinelo. Aqui no slide 28, nós vamos falar rapidinho sobre a roda de leitura ou conversa apreciativa. Para quê? Né? Em primeiro lugar, favorece o desenvolvimento da capacidade de leitura ao compartilhar estratégias de elaboração dos significados. Também favorece a construção de conhecimentos artístico-literários, recursos linguísticos e de critérios de apreciação estética em uso pelos estudantes. E, por fim, orienta os estudantes na exploração de um texto, seja como fonte de informação e ideias, seja como reflexão sobre a experiência humana, sobre o mundo ou sobre a literatura e a arte dos escritores e artistas. Para essas situações didáticas,
não se espera que os estudantes realizem registros escritos durante a atividade, né? Caso essa modalidade esteja articulada a outra, como a leitura programada de um determinado romance ou de um livro de poemas, aí sim, né, é possível propor a eles que tragam para esse momento da conversa suas anotações, que podem ser geradas pela apresentação de um roteiro prévio de leitura e observação de determinados aspectos estéticos, por exemplo. E é muito legal trocar com os pares, né, com os amiguinhos. E eu descobri uma sequência de livros, era a seleção na época, porque eu vi as minhas alunas fazendo isso. Não é o tipo de livro que eu olhava na livraria, não era meu objeto de consumo, mas eu vi aquelas meninas tão empolgadas com os livros que eu fui lá verificar e acabei descobrindo que era bem legal. É interessante também, Paula, voltando aqui, eu também acabei pegando dicas de leitura com livros de aluno, que eu vi ele tão empolgado, tipo, professora, terminou a aula, eu posso ler meu livro? Aí eu olhei, tá, uma aula, 2 aulas, eu falei assim, posso dar uma olhadinha na parte de trás do seu livro? Posso dar uma... Daí eu fiquei curiosa. Então, olha só, né? O aluno serve de modelo de professor. Eu vejo toda vez ele pegando aquele livro para ler, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha também para ver o que tão é, o que tem esse livro, né? De tão interessante. Para saber mais. Então, nós vamos, assim, né, depois sistematizar essa discussão sobre as modalidades didáticas, né? Indicamos a leitura, né, pelo artigo da Kátia, visto que se trata de um texto de leitura rápida, né, que oferece um excelente panorama sobre o que são as modalidades didáticas para o ensino da leitura e a produção de análise linguística. Então, vale a pena ler esse texto na íntegra, né? Muito legal, ele é muito gostoso, muito prazeroso de ler, e ele dá esse panorama geral da modalidade didática, da prática de leitura, da questão da leitura compartilhada, colaborativa, né? Para elas são sinônimos, né? E todas a questão da entonação, então ele vai dando esse passo a passo bem legal para a gente poder adentrar na prática da leitura, no ensinar a leitura de uma forma intencional para o nosso aluno. As duas, né, leituras que são que são aprofundadas, né, que são temas desse encontro, né, que abordamos, né, tem os aprofundamentos de temas desse encontro que a gente abordou, que são as leituras da Kátia, as duas modalidades, né, bem bacana que ela traz e apresenta para a gente poder se adentrar aí nas questões das sequências didáticas, né, e o professor faz aí suas inferências, suas adequações, de acordo com, né, a turma, né, de acordo com as necessidades da turma. No planejamento, né, para o uso de uma sequência didática, né, nós devemos estar atentos às sugestões de trabalho com as diferentes modalidades, né? Quanto mais variarmos os tipos de aprendizagem, mais aprendizagens sobre a leitura são colocadas em jogos, né? Então, favorecendo assim o desenvolvimento. Porque quando eu falo de atividade, de uma atividade colaborativa, de uma leitura compartilhada, de uma roda de conversa, por exemplo, quantas modalidades leitoras eu estou aí trabalhando, né? A leitura compartilhada, eu estou trabalhando a leitura em voz alta feita pelo professor, que está aí de novo, né? A questão da modelização que nós abordamos, né? Antes, né, a questão do comportamento, leitor, do procedimento, leitor da postura, da oralidade, da dicção, aquele modelo, né, leitor para estudante, a leitura compartilhada em voz alta pelo estudante também, né, onde o estudante começa a se colocar, né, começa a colocar em prática a questão da leitura dele, as entonações, as dicções, a questão gramatical, né, porque a gente tomou lá atrás a questão da pontuação, que é muito importante na questão leitura e na questão da compreensão do texto. Então, eu tenho aí duas modalidades que elas estão trabalhando juntas. Eu tenho a questão da compartilhamento de ideias, né, de compreensões, de sugestões, de levantamentos prévios, de conhecimento do mundo, né, chegando numa parte igual a Paula falou da réplica, né, porque o pessoal está começando a colocar, articular o seu senso crítico, aí fazendo, né, mobilizando mesmo seu conhecimento de mundo até agora, né, suas próprias, né, questões, né, conhecimentos pessoais, ele está começando a fazer essa inferência, essa relação, relacionando a leitura
por exemplo, contextualizando, né, o espaço daquela leitura com o espaço que ele está observando, a questão de uma realidade, de uma notícia de jornal. Então, ele está mobilizando aí quantas capacidades, né, que a gente fala de competências leitoras, quantas habilidades eu consigo mobilizar dentro desse procedimento leitor, né, dentro do eixo de habilidades, os recortes de habilidades intencionais, o quanto estou mobilizando quando eu começo a trabalhar a leitura de uma forma intencional e quando eu começo a mobilizar diferentes, né, modalidades de leitura que, na verdade, elas são complementares, elas são intercaladas. Então, não é eu não posso colocar o foco numa leitura compartilhada, mas dentro dessa leitura compartilhada, eu mobilizo outras modalidades que elas vão dando essa sequência, né? Esse passo a passo do aprendizado, esse passo a passo do desenvolvimento do comportamento leitor, do procedimento leitor, da finalidade da leitura, né? Esse trabalho de compreensão, né? De articulação do texto e vinculado também com a prática da escrita, né? Que se nós falamos de práticas de leitura, não tem como desvincular da prática da escrita. Né? Ele começa também a ter essa intencionalidade quando ele começa a fazer reprodução textual, a revisão, o porquê. Então, é muito interessante. E quanto professor, a gente parar e observar quantos recortes de habilidades eu estou conseguindo inserir aí, né, trabalhar dentro desse procedimento, quando a gente fala de trabalhar com as modalidades, né, e práticas de leitura. Adivinha que slide é esse? Puxa, Chegou. é o último, gente. Nós vamos encaminhar para vocês um formulário, né? E nesse formulário vai estar essa questão, as duas que nós já fizemos e essa aí também. Como essa pauta contribuiu para a minha prática docente, né? Então, nós agradecemos pela presença de vocês e vamos deixar uma orientação. Vocês vão estar com alguns minutos aí disponíveis. Nesses minutos disponíveis, nós pedimos que vocês, na medida do possível, juntos, né, com os colegas da escola, os demais professores de língua, discutam dentro do seu ano série, né, no mesmo modelo que nós fizemos aqui, localizando as possibilidades de trabalho com leitura, as modalidades didáticas, as capacidades de leitura que podem ser mobilizadas, as interferências que podem ser feitas pelo professor para atingir o objetivo que você determinou que seria atingido com o seu aluno, né? E olhando também para essas habilidades prioritárias. Nós olhamos para várias etapas, olhamos para várias coisas e deixamos aí esses minutinhos para vocês fazerem de acordo com o ano em série que vocês escolheram acompanhar, tá bom? Então, muito obrigada pela presença e pela companhia de vocês na formação de hoje. Fazer aí, né, Paula, uma roda de leitura colaborativa, né, uma troca, né? Então, né, os minutinhos finais, né, ficou para isso. Até o nosso próximo encontro, né? Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve, pessoal. Tchau, gente. Né, competências e habilidades, que habilidades eu consigo trabalhar nesse trecho? Sensacional. Pausa para rir. Saiu esse galo.